Luz das nações, luz das nações, a luz das nações, a luz das nações, a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações, Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje viemos até à Fundação Calouste Gulbenkian acompanhar o Congresso Internacional Lutero, Teses, um construtor da modernidade. Isto a propósito ainda da celebração dos 500 anos da Reforma. Uma iniciativa com vários parceiros, onde incluindo tivemos também várias presenças evangélicas. Hoje viemos então ouvir um pouco do que eles têm para partilhar connosco. Esta é uma iniciativa fundamentalmente académica que surge da ideia e da conjugação de intenções de 3 universidades portuguesas, 2 universidades públicas, a Universidade de Lisboa e a Universidade Aberta, e também uma universidade privada, a Universidade Lusófona. E, de facto, pretende trazer para a academia, mas também, digamos, podemos dizer mesmo para a praça pública, a discussão de um tema tão importante quanto este. De facto, qual foi o contributo que Lutero deu neste ano em que se celebram os 500 anos da publicação das 95 teses de Martinho Lutero, qual foi o contributo que ele deu? Não poderíamos fazer um congresso desta natureza sem abordar também na sua dimensão cultural aquilo que foi a tradição e os hinos que acompanharam a reforma protestante ao longo dos tempos. E daí temos um recital de piano, onde o pianista Ruben Alves vai propor um repertório de vários hinos que fazem parte do inário protestante e daquilo que conhecemos da tradição reformada. Embora naturalmente seja muito importante esta data de 1517, quando Lutero prepara e publica e divulga as suas 95 teses, mas de facto eu penso que o seu percurso começa muito antes, particularmente a partir do momento em que ele começa a estudar as Escrituras. Um estudo direto às fontes e que de facto permite de certa forma redescobrir esses valores e esses conceitos que estavam obscurecidos por uma complexa estrutura, não só teológica como também política, que vigorava na Europa no século XVI. La Reforma Protestante fue un movimiento espiritual y religioso que tuvo profundas consecuencias sociales, políticas y culturales. Estarei falando sobre a democratização da leitura e interpretação da Bíblia que traz a Reforma Protestante. Un tema muy importante porque muestra cómo se reúnen los elementos religiosos de la experiencia con los elementos políticos que resultan de la fe religiosa. Sermos justificados por Deus não significa sermos transformados ou santificados, significa que Deus nos declara justos, isto é, aceitos por Ele. Quando ouvi do Congresso, vi que os temas eram muito vastos, mas que seria preciso ir para um tema essencial, central, que é o tema da justificação pela fé, e tentar mostrar porque é que Lutero sentiu que faltava completamente a vivência dessa realidade no mundo de então. Minha participação foi falar sobre a justificação pela fé, segundo aquilo que a Reforma Protestante tem defendido desde Martinho Lutero. É recuperar a ideia de que a justificação se dá não por obras, mas simplesmente pela fé na graça de Cristo. É Cristo quem nos justifica, e isso não se dá por meio da obra ou de decoração humana, mas simplesmente por graça mediante a fé. A justiça de Deus dada pela fé é uma declaração que Ele faz a nosso favor, e através da obra de Cristo na cruz nós recebemos a salvação, a certeza dessa salvação, e não temos, portanto, que sofrer além da morte num lugar chamado purgatório para atingir a justiça, porque a justiça não se
é dada aqui. Isto é relevante em todas as épocas. O desafio é pensar que a justificação da fé nos lembra do sentido de sermos cristãos nesse mundo. Não apenas vivermos como justos diante de Deus, mas nos colocarmos como instrumentos na mão de Deus para que a justiça de Deus seja anunciada àqueles que não conhecem a Deus. Para além de uma dimensão escatológica, essa experiência de fé sinaliza para uma vida justa, digna e plena em esperança, para os que vivem debaixo da opressão, da violência e da alienação. O maior legado, penso que a questão da liberdade religiosa, a liberdade de pensamento que temos, goza muito daquilo que Lutero lutou por uma consciência pessoal, ser livre na sua afirmação da sua fé e também na sua espiritualidade, e que hoje temos um legado em que a liberdade religiosa é um pilar da civilização europeia, da civilização democrática, hoje tal como a conhecemos. Devemos muito a Lutero e a muitos outros que lutaram com a própria vida, alguns deles, para que hoje tivéssemos esse legado. A reforma de Lutero, no fundo, foi um motor de arranque, embora houvesse algumas sementes precursoras da reforma, mas ele de facto foi a pessoa que ousou sair para fora e assumir-se como alguém que tinha um pensamento diferente à altura, e a reforma realmente trouxe esta postura para o indivíduo e que o tornou emancipado, e que, portanto, com a reforma se construiu, ou a partir da reforma se começou a construir a modernidade. Foi há 500 anos que Martinho Lutero fixou as suas 95 teses na Alemanha, mas ainda hoje ele continua a ser um verdadeiro construtor da modernidade. Daí este congresso onde hoje estivemos presentes foi mais uma das muitas iniciativas para assinalar os 5 séculos da Reforma Protestante. Entretanto, se gostaria de saber mais informações sobre esta e outras iniciativas, aproveite para visitar o nosso site, também a nossa página no Facebook, e visite-nos na Igreja Evangélica mais próxima de si. Estamos juntos à sua espera para celebrarmos a Jesus Cristo. Como disse Martinho Lutero, e é bem verdade, só Jesus Cristo é o único intermediário, só pela fé nele somos salvos, e é na Escritura que encontramos toda a autoridade, acima de tudo a Deus, toda a glória. Deus o abençoe, mais logo estamos de volta na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. Então até lá, se Deus quiser.